limpar chão de restaurante, limpar chão de banheiro. Eu falava já 4 idiomas, eu tinha a minha faculdade, poderia estar ganhando dinheiro no Brasil, mas não era isso que eu queria. Primeiro, porque eu já sabia que eu ia ter problemas com a minha sexualidade, com a minha família, e segundo, porque eu sempre quis buscar coisas novas. Fala galera, estamos começando mais um Outro Jeito e o meu convidado de hoje é o Alex Borin, um cara que desde cedo descobriu sua paixão por aprender e ensinar idiomas. Através dessa descoberta, ele se especializou em português, inglês e espanhol. Mas depois de aprender tanto idioma novo, tem que pôr em prática, né? Ele foi, meteu o pé na estrada e desde lá viajou por mais de 50 países. Mas essa paixão toda não foi exatamente o motivo pelo qual ele deixou o Brasil, não. Cansado de sofrer preconceitos e com medo do futuro, ele decidiu morar fora e buscar em novas culturas e pessoas algum lugar que o aceitasse exatamente do jeito que ele é. Nada mais justo. Poder ser quem você é sem precisar se esconder atrás de máscaras ou personagens para ser aceito, para mim é um direito que todo ser humano deveria ter. Hoje, ele mora na Alemanha há mais de 15 anos e trabalha como professor de idiomas para o governo alemão. O episódio de hoje é sobre fazer o que você ama, mas também sobre lutar por direitos iguais, sobre poder olhar para o espelho e decidir ser quem você realmente é. Mais do que tudo isso, é olhar ao mundo ao seu redor e decidir que sim, existe um outro jeito. Alex, fala pra gente, o que fez você sair do Brasil? Falou bonito agora, hein? Eu fiquei até arrepiado com as suas palavras. Muito legal a introdução. O que fez eu sair do Brasil? Medo, covardia, sei lá, aflição. É difícil falar, mas o que fez eu sair do Brasil foi mais. Eu sempre fui bastante curioso, desde que eu era criança, sabe? Eu sempre quis conhecer outros lugares, conhecer outras culturas, e eu olhava os livros de história, de geografia, eu via fotos de outros países, fotos de outros lugares, e eu queria ver isso com os meus olhos. Eu não queria ver isso apenas na página dos livros. E desde pequeno eu sempre tive bastante interesse em aprender os idiomas. Eu acho que vem um pouco da minha família, porque a família da minha mãe ela vem da Argentina. Então nós em casa nós já falamos quase que português e espanhol em casa. A minha avó é do Paraguai, então ela falava guarani. Eu não entendo nada, mas já era outro idioma. E eu sempre cresci com isso, com falar e aprender outros idiomas. Então, quando eu estava na adolescência, na puberdade, eu já senti que eu era diferente. Eu já senti que eu não tinha interesse por meninas, por garotas, e sim por meninos. Mas isso, para quem mora numa cidade pequena, numa cidade do interior, é Uhum. um, é um pesadelo, sabe? E você não, você mesmo, você se olha no espelho, você não se sente bem e você não sabe com quem você conversar, com quem você pode se abrir, porque as pessoas não vão entender. E as pessoas elas olham sempre a homossexualidade como se fosse uma coisa negativa, né? Como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada e eu não pedi para nascer assim. Eu nasci desse jeito e se eu pudesse escolher, claro, eu ia escolher ter uma família, ter filhos, ter uma esposa, mas não é isso que eu sinto. Então, a partir do momento que eu comecei a entender as coisas, eu guardei isso para mim por muito tempo, porque minha família é bastante religiosa e eu tinha medo, muito medo de falar sobre o assunto. E eu guardava isso para mim todo o tempo. E ao mesmo tempo eu estava investindo em mim como pessoa, sabe? Eu sempre procurava investir em mim, eu ia para cursinho de inglês e para curso de espanhol e fiz aula de francês, um monte de coisa. Um dia eu vou sair daqui, um dia eu vou para outro lugar. Isso desde pequeno. E até que um dia apareceu, eu Uhum. tive a oportunidade de sair do Brasil. Primeiro eu fui para a Argentina por causa da minha família, fui para estudar, mas depois de tudo isso eu vim para cá, para a Europa. Mas eu posso responder com mais detalhes, depende de como você vai colocar as perguntas, não sei. Primeiro, muito obrigado pela honestidade e dividir um assunto que obviamente é tão pessoal, né? Você tocou em 2 pontos que eu acho que seria bacana a gente
explorar um pouquinho mais, né. O primeiro, o lance da família religiosa, o que obviamente eu acredito que fez com que a aceitação, ou fez com que, a sua própria aceitação inicialmente, né, posteriormente a aceitação dos outros, fosse um pouco mais difícil, né. Conta um pouquinho pra gente mais sobre isso, como que foi meio que passar por esses processos. É muito complicado, bastante complicado. E como eu disse, eu não tinha coragem suficiente. Eu tenho bastante respeito pelas pessoas que hoje têm 17, 18, 19 anos e fala para a mãe, para o pai, ah, eu sou gay ou eu sou lésbica, e enfrenta a família e faz isso. Eu não fiz isso, sabe? Eu era muito covarde. Eu tinha medo, mas o meu medo era mais o medo de magoar minha família, de magoar meu pai ou de magoar minha mãe, porque eu sabia que isso para eles seria o fim do mundo, sabe? Principalmente para o meu pai, porque a gente não tinha uma relação muito aberta, a gente não conversava muito. E eu escutava coisas do meu pai, como, por exemplo, é, para mim é melhor ter um filho na cadeia ou um filho morto do que um filho gay, sabe? Isso eu escutei muitas vezes. E meus irmãos, eu tenho 4 irmãos, 2 irmãs e 2 irmãos, todos são casados, todos têm filhos. E eu estava envelhecendo, né? E não estava tendo nenhuma namorada e tudo. A situação estava ficando cada vez mais complicada para mim. Tinha pressão dos meus amigos, tinha pressão da minha família. Isso aí, eu, numa conversa com a minha mãe, eu tinha ido passear na Argentina e quando eu voltei, eu tinha conhecido um cara lá na Argentina e ele quis me visitar no Brasil. Aí eu falei, ah, você pode visitar. Quando ele chegou na nossa casa, eu falei para minha mãe, mãe, esse aqui é meu amigo de Buenos Aires, tal. Ele ficou lá em casa, tipo, 2, 3 semanas. A gente viajou um pouco pelo Brasil, que ele queria conhecer. E depois, quando ele foi embora, minha mãe conversou comigo, falou para mim, você é gay, né? Direto, ela falou e ela disse, ó, você não precisa se esconder. Eu já sabia disso desde quando você era criança, mas eu não quero que seu pai saiba, porque isso vai ser uma coisa muito difícil pra gente. E eu sei que você não vai ser feliz se você ficar aqui. Né? Os seus irmãos não vão entender, a sua família não vai entender, seus amigos não vão entender. Você precisa sair de cidade pequena, você precisa ir para um lugar onde as pessoas cuidam mais da sua vida pessoal do que da vida dos outros, e você precisa fazer alguma coisa por você. E foi nesse momento, nessa conversa com a minha mãe, que eu decidi sair do Brasil. E a minha primeira escolha foi ir para a Argentina, primeiro por causa do idioma, que é um idioma que eu já dominava, segundo porque eu conhecia bastante gente lá, além da minha família, eu tinha bastante amigos. E aí eu estudava no Brasil letras, inglês e português, mas eu deixei tudo e fui para a Argentina e terminei a faculdade lá. É, Vendi meu carro no Brasil no começo, que também foi uma coisa, tipo, foi uma coisa que eu tinha que deixar muitas coisas para trás. Eu não tinha o emprego dos sonhos no Brasil, mas eu tinha um emprego que até me pagava bem. Eu dava aula de inglês em escola particular, de quinta a oitava série, eu trabalhava em 3 colégios. Eu tinha uma vida, não era confortável, mas eu conseguia me manter, né? Mas eu tive que deixar tudo isso de lado. E você sabe que para ter um emprego fixo no Brasil é complicado. Eu já trabalhava fixo tipo 4 anos, mas eu deixei tudo isso de lado e comecei do zero de novo e fui para a Argentina com esse objetivo de tentar eh, tentar me aceitar, eu mesmo tentar me aceitar para depois eu poder ter coragem de dizer isso para outras pessoas. E aí, assim, como que foi esse lance de morar na Argentina? Como que foi isso pra você? Foi melhor? Você achou que lá pelo menos tinha uma cultura diferente? Conta um pouco pra gente sobre isso. Sim, a partir do momento quando eu cheguei na Argentina, eu aprendi muita coisa, porque a mentalidade, apesar de ser países vizinhos, a mentalidade já é outra, já é uma coisa bem diferente. Os argentinos são bastante Uhum, católicos também, mas eles são mais abertos que o brasileiro. Tem essa cultura do machismo, mesma cultura. Mas para ter uma ideia, a Argentina ela aceitou o casamento homossexual muito antes do Brasil e não teve toda essa polêmica que teve, por exemplo, no Brasil. As pessoas são mais abertas, bem uhum. mais abertas, né?
no começo, sempre quando você muda de um país para o outro, a maior dificuldade, para mim, a maior dificuldade é a comida. Porque você, para até você se acostumar ao que você come, o que você não come, né? E na Argentina também, a minha família é do norte da Argentina, lá faz bastante calor, tipo, perto de Foz do Iguaçu, Hum. é verão quase o ano inteiro. No frio também faz frio, mas é um frio suportável. E, tipo, eu fui morar em Buenos Aires, era um frio do caraca. Assim, era muito, muito, muito frio, sabe? Tipo, eu não estava acostumado com -5, -4 graus, 3 graus, 2 graus. Isso, tipo, sem. Aqui na Alemanha a gente tem ainda o aquecedor, e na Argentina eles não usam aquecedor. Você só tem um aquecedor elétrico, mas é muito caro. A maioria das casas, dos apartamentos não tem esse aquecedor. Então era aquele negócio de você ir dormir com Uhum. duas jaquetas ou dormir com roupa mesmo para você se aquecer no inverno. Mas é até divertido, porque é outra cultura e você aprende outras coisas. E a Argentina, se eu pudesse escolher, eu acho que eu moraria lá novamente. Se eu te falasse assim, você vai voltar para a América Latina, você voltaria para o Brasil? Não, não voltaria. Mas você voltaria para a Argentina? Sim, eu voltaria. Com braços abertos. Eu adoro a Argentina, eu só não volto mesmo por causa da minha vida aqui na Alemanha, que eu, economicamente não faz sentido eu voltar para a Argentina. Mas eu viveria lá tranquilo. É um país que eu amo de verdade, eu amo de coração. Irado. Na Argentina tem essa cultura meio que estúpida no Brasil também em relação a futebol, né? Que tudo é Argentina e futebol e tal, e as coisas se misturam muito. Mas é um país incrível, né? Eu já tive o prazer também de viajar bastante pela Argentina, fui do norte, cruzei ali da Bolívia, fui do norte até a Patagônia também, e é um país incrível, riquíssimo, cultura riquíssima, tem tudo quanto é tipo Sim. de gente também. Então eu acho incrível, acho bem legal que talvez você voltaria a morar lá também, que minha experiência óbvio, foi curta, talvez um mês e meio por lá, mas também tive esse sentimento do tipo, voltaria, assim, de fato eu curti muito. Realmente, assim, emendando nesse lance do idioma, né, de aprender idioma e também ensinar idioma, né, que se tornou sua profissão. Quando que foi, assim, um momento que você olhou, assim, aquilo meio que mudou uma chavinha dentro da sua cabeça e você falou, cara, é isso, assim, eu quero fazer isso para minha vida, eu amo isso, assim. Tem um momento, tem uma situação, ou como que foi isso para você? Então, quando eu saí do Brasil, aí eu fui direto morar na Argentina, mas ainda não tinha ido para Buenos Aires, não fui para Buenos Aires. Eu fui perto da onde mora a minha família, lá em Iguaçu, Eldorado se chama a cidade, no norte da Argentina, e lá eu trabalhava nas Uhum. cataratas, como guia turístico. E engraçado que foi assim, Irado. eu não gostava de dar aula de inglês no colégio, mas era uma coisa que eu sabia que eu tinha um emprego fixo e eu queria terminar minha faculdade, porque no Brasil sem faculdade você não é ninguém. Mas eu queria terminar a faculdade mesmo não gostando de ser professor. Aí quando eu deixei tudo, eu fui morar em Misiones e lá eu trabalhava como guia turístico e foi muito engraçado que eu comecei trabalhando como guia turístico de inglês, espanhol e português, mas abriram uma vaga para guia turístico de francês, porque eu não encontrava ninguém que falava francês. E eu tinha feito aula de francês, mas eu não falava. Tipo, eu entendia, eu escrevia, mas eu não falava. Aí eu Aham. peguei, mandei um currículo para essa Uhum. vaga e falei, puta, agora eu tenho que aprender francês ou sim ou sim, né? Porque eu ia ganhar mais e eu tava já que eu queria isso para mim. Aí eu estudei francês, tipo, um fim de semana inteiro, comi um livro e decorei tudo que eu tinha para falar, para fazer essa entrevista. E achando que a entrevista ia ser Uau. completamente em francês, que alguém ia falar comigo em francês. Quando eu fiz a entrevista, aí era uma pessoa super deslocada, uma brasileira, e ela falou: a gente está precisando de guia de francês, tal, tal, tal. Fala para mim como é que é o seu francês, fala algumas coisas aí para mim. Aí eu comecei a conversar com ela, ela achava que o meu francês era magnífico, era perfeito. Aí ela falou: ó, o emprego é seu. Eu falei: tá bom. No outro, tipo, na outra semana, quando eu comecei,
Aí vieram os turistas que faziam o passeio nas cataratas da França, né? E aí eu gelava, né? Eu falei, da onde que Aham. eu vou tirar tanto francês agora? Porque você falar o restaurante aqui na esquina tá fácil, mas para você explicar a vegetação, os animais que tem lá nas cataratas e fazer passeio de barco com eles por meia hora é outra coisa. Aí, no começo foi bastante complicado, mas eu aprendi também. Eu arranhava um espanhol com francês, com português e inglês, tudo misturado. Até que você faz isso todo dia, tipo, 8 vezes por dia, explica a mesma coisa, fala a mesma coisa, são sempre as mesmas perguntas. Depois de um mês, tipo, eu falava melhor que um francês, sabe? Hum. Falava melhor que um francês nascido em Paris, porque é sempre a mesma coisa. E, tipo, isso foi muito divertido. Aí eu comecei a ganhar experiência e queria sempre estar falando outros idiomas. Mas eu não podia trabalhar nas cataratas para sempre, porque, tipo, eu queria continuar estudando. Eu queria terminar minha faculdade. E trabalhei nas cataratas, eu acho que 4 ou 5 meses, e depois aí eu fui para Buenos Aires para terminar minha faculdade, mas sempre com essa coisa na minha cabeça, porque eu também conheci muito turista lá e eu via como eram os turistas da Europa, que vinha da Europa, eu falei, eu quero ir para a Europa, né? Quando eu terminar minha faculdade, quando eu tiver um diploma na mão, eu quero ir para a Europa, eu vou tentar, eu vou arriscar. E foi aí, quando eu terminei, porque na Argentina, tipo, em Buenos Aires, eu estudava na faculdade, mas eu trabalhava fazendo tradução de português, tipo, espanhol para português, inglês para português. Foi assim que eu ganhava meu Uhum. dinheiro na Argentina. E, e depois, quando eu terminei, aí eu decidi vir para a Alemanha. Não para a Alemanha, mas para a Europa. História, né, de de quero ser, assim, entre aspas, né, guia de francês, pior que rolou e você aprendeu e falou super bem no final. E aí você tocou esse lance de mudar pra Europa, né, como que foi? Pra onde você queria ir? Pra onde você foi? Você obviamente tá na Alemanha faz 15 anos, a gente já sabe, mas, como que foi esse começo, assim, Uhum. nessa essa transição pra Europa e como foi a chegada na Alemanha? Então, meus avós, por parte de pai, eles são italianos, né? A família é da Itália. Mas eu, por Uhum. exemplo, não tenho passaporte italiano. Mas eu e meu irmão, que também estava na Argentina na época, ele viu que eu mudei para a Argentina, ele foi atrás de mim. Eu não queria, justamente por causa de, da sexualidade, tudo isso. Eu queria ter minha vida sozinho. Mas ele era casado, tinha a família dele, as filhas, mas ele precisava também fazer alguma coisa por ele. E aí ele foi para a Argentina e falou: "Ah, eu tô com uma ideia, estou querendo levantar os documentos da nossa família na Itália. Você quer ir comigo?" Aí eu falei: "Vamos." Aí foi essa a ideia. E quando a gente chegou na Itália, nós dois fomos para a Itália. Quase falei espanhol, com vocês, nós dois chegamos na Itália e ele foi atrás de família e eu também, mas o problema é que a nossa família na Itália não gosta muito da nossa família na América Latina, né? Porque tem sempre aquele negócio. Latinos, italianos, a gente é um pouco melhor que vocês e tudo. Então, a gente achou que o pessoal da Itália ia chegar, ia nos abraçar, né? Ia chegar com braços abertos e ia falar, ó, vamos fazer isso, a gente vai ajudar vocês e tudo. Mas não foi isso que rolou, né? Tipo, o que rolou foi, meu irmão ficou na Itália Uhum. por mais de um ano e seguiu buscando esses documentos, mas ele tinha que se manter. Aí ele foi trabalhar de pedreiro para poder se manter, mas não foi morar com a família nem Uhum. nada, porque ninguém aceitou, ninguém ajudou nem nada. Eu fiquei 2 meses na Itália e falei, aqui eu não vou ficar. Aí eu tentei ir para a França justamente por causa do francês, que eu achei que eu estava, é, como fala em português, até esqueci a palavra. Eu achei que eu estava abafando Fluente. no francês. Né? Eu vou chegar lá na França e vou abafar agora. Eu vou chegar lá. Quando eu cheguei na França, na migração, para Uhum. fazer os documentos e tudo isso, aí eu expliquei que a minha família era italiana, eu expliquei que eu tinha dinheiro suficiente para ficar lá por 3 meses, 4 meses, que eu queria um visto, que eu falava francês. Não.
Não, não, não. A sua família é italiana, a sua família não é francesa. Aqui é a União Europeia, mas aqui é França. A gente já está cheio de imigrantes de outros países aqui. Não. Diretamente. Foi um não, não, não. Aí eu fiquei com aquele dilema, né? Uhum. O que eu faço agora? Volto para a Itália, volto para casa ou volto para a Argentina? Aí eu falei com a minha mãe falou: se você voltar para a Itália, você já sabe o que te espera. Se você voltar para o Brasil, você já sabe que todo mundo vai ver você aqui como um perdedor, porque você mora em cidade pequena, do interior. Foi morar fora, não deu certo, vai voltar aqui, você vai voltar como um azarão. Se você voltar para a Argentina, você já sabe como é que é a vida lá, você vai se dar bem. Ou você volta para a Argentina ou você fica por aí e tenta alguma outra coisa. Aí eu pensei, eu acho que eu vou tentar Uhum. mais um pouco. E, tipo, sorte, eu não sei se eu posso falar sorte, se eu posso falar o que pode ter sido. Porque as minhas expectativas seriam, as minhas chances seria ou eu vou morar em Portugal, porque eu falo português, ou eu vou morar na Espanha, ou aqui na França não dá para eu ficar. Aí eu estava em Paris, olhei as passagens de ônibus e vi que a passagem de ônibus mais barata que tinha, que eu podia, né, era para a Alemanha, era para Hamburgo, onde eu moro. Aí eu comprei uma passagem de ônibus e viajei de Paris até Uhum. Hamburgo de ônibus. E porque eu pensei, tipo, se não der certo, eu volto para o Brasil, mas pelo menos conheci a Alemanha. Aí eu vim, desci aqui em Hamburgo. Quando eu descia, nessa época não tinha Airbnb, só tinha tipo bed and breakfast, né? Que é tipo esses hotéis que serviam, te davam uma cama, um quarto, um café da manhã, bed and breakfast na época. E aí eu aluguei um desses bed and breakfast por 3 dias. Eu cheguei, acho que foi num domingo. Eu tinha domingo, segunda e terça. E na segunda-feira eu fui na imigração, a imigração estava fechada. Aí eu fui na terça-feira na imigração. Quando eu fui na imigração, fui sem esperança nenhuma de poder ficar nem nada. Quando eu cheguei lá, foi um senhor, um velhinho que me atendeu Uhum. e eu conversei com ele em inglês e expliquei para ele, minha família é da Itália, expliquei a minha situação e tudo. Ele foi muito atencioso comigo. Ele me escutou, né? Ele escutou do começo ao fim. Não foi como na França que eles me interromperam a partir do momento que eu falei, minha família é da Itália, eles falaram já não, né? Ele escutou do começo ao fim. Ele falou para mim, é, existe uma possibilidade de você ficar aqui na Alemanha, mas não é fácil. Você vai ter que provar que você pode ficar aqui. Aí ele me deu uma lista de documentos, o que eu poderia fazer para ficar na Alemanha. Dentro dessa lista, o mais importante era que eu tinha que aprender o idioma, eu tinha que falar alemão em 6 meses para poder trabalhar. Dentro desses 6 meses, eu não poderia trabalhar, Uhum. porque eu não tinha um visto de trabalho, eu tinha um visto de turista e eu não poderia trabalhar dentro desses 6 meses, eu só poderia fazer black job. Então, foi complicado porque eu tinha que garantir que eu tinha dinheiro suficiente para ficar na Alemanha por 6 meses. Aí, o que eu vou fazer? Aí eu recorri à minha mãe outra vez, lembrei do carro e falei, mãe, a gente precisa vender o carro e a senhora não se preocupa, porque o dinheiro do carro eu vou devolver para você, porque você compra outra vez um outro carro. Eu só preciso mostrar um recibo do banco que eu tenho dinheiro suficiente para ficar aqui. E foi isso que aconteceu. Nesses 3 meses, a minha mãe conseguiu vender o carro. Aí ela depositou o dinheiro para mim. Aí eu tinha que mostrar Uau. um recibo de quanto dinheiro eu tinha na minha conta para imigração. E tinha que mostrar que eu me matriculei numa escola para fazer alemão. Uhum. E tinha que mostrar também que eu tinha um apartamento, um lugar para ficar, tipo uma república. E foi isso que eu fiz. Aí foi que eu fiquei aqui na Alemanha. Esses foram os primeiros 6 meses, que eles me deram 3 meses de visto e depois eles prolongaram esse visto por causa da escola, porque eu tinha que terminar a escola.
mas eu não tinha dinheiro, né? Eu tinha só o dinheiro que eu Santa mãe, mostrei, hein? eu tinha que Quer devolver mandar o um beijo dinheiro, pra senão ela? eu não podia. É, mãe, vou mandar um beijo, quero mandar um beijo para dona Iná. Ela tá agora lá em Eldorado, em Misiones, no norte da Argentina. Eles moram lá, meus pais. É perto do Brasil, tipo, uns 60 quilômetros do Brasil, mas é na Argentina. Quero mandar um beijo para ela. E sem ela eu não estaria aqui, mas, tipo, o maior problema de todos foi esse, porque eu tinha que mostrar o dinheiro, mas eu não tinha dinheiro dos 6 meses. E daqui a pouco, se eu quiser, eu conto em detalhes como é que eu me mantive nesse tempo aqui na Alemanha. Claro, vambora. Vambora, pode falar, vamos pra Tá, lá. segue? Ok. Então, foi muito complicado, porque, tipo assim, eu tinha que ver o que eu comia, eu tinha que ir no mercado, olhar o que era o mais barato e, tipo, tipo, comer no almoço, ou eu como no almoço ou eu como na janta, tipo, né? E foi isso. E o meu primeiro emprego aqui na Alemanha, que eu não podia trabalhar, tipo black job, foi um emprego num restaurante italiano. Porque eu conhecia, tipo, tem uma comunidade portuguesa aqui em Hamburgo, e todos falam português. Aí eu fui perguntando de restaurante em restaurante, onde é que eu podia trabalhar. Uhum. Aí um português falou para mim, aqui no nosso restaurante você não pode, porque sempre tem fiscalização. Mas você pode ver no restaurante, os restaurantes que tem nessa rua aqui, tem uns italianos ali que são bastante simpáticos. Eu sei que eles fazem black job, porque tem uns africanos que trabalham lá. Aí eu falei, eu vou tentar, né? Fui e fui de restaurante em restaurante. Aí tinha um restaurante que era de uma mulher, era um restaurante italiano, mas a mulher era uruguaia. Aí eu falei para ela, eu sou argentina, eu sou da Argentina. Minha mãe é da Argentina. Aí a gente começou a falar em espanhol. Ela falou para mim, e você tem visto? Eu falei, não. Aí eu falei para ela, ela falou, mas você pode me trazer problemas se você Uhum. trabalhar aqui. Eu falei para ela, mas eu preciso, por favor. Ela falou, olha, eu vou te dar um trabalho, mas você tem que vir para cá para limpar esse restaurante antes da gente abrir pro público. Eu acho que o restaurante abria às 9 da manhã, uma coisa assim. E eu tinha que estar lá às 6 horas da manhã. Eu tinha que estar às 6 horas da manhã e limpar todo o chão da cozinha e limpar todo o banheiro. Eu fazia isso 3 vezes por semana. Eu acho que ela me pagava 10 ou 12 euros por hora. E para mim Uau. era, eu estava ganhando na loteria, né? Porque eu tinha 30 euros por dia e era muito complicado. E foi isso que eu fiz por quase 3, 4 meses ou até mais. E depois desse restaurante eu fui indicado para um outro restaurante, onde eu fazia black job também. Aí eu já estava todo feliz, porque eu já estava, né, cheio, limpando o restaurante. Eu ficava pensando, não foi aqui não era isso que eu queria para minha vida, mas eu estava feliz com o meu visto e estava feliz que cada dia eu estava aprendendo mais alemão, porque eu não sabia alemão, né? Eu estava na escola aprendendo alemão, mas eu escutava as pessoas falando. E, por sorte, é, uma vez eu estava nesse restaurante limpando lá e veio um cliente mais cedo. O restaurante não estava aberto, ele pediu para ir ao banheiro e eu estava limpando. E eu escutei ele Uhum. falando no telefone em português. Aí eu falei com ele, eu falei, você é brasileiro? Ele, não, eu sou alemão. Eu falei, mas se você fala tão bem português, como é que você fala português? Ele falou, eu sou casado com uma brasileira faz quase 30 anos. Aí eu falei, nossa, era um senhor já. Aí ele falou que ele era médico e ele tinha uma clínica para imigrantes. E nessa clínica ele atendia pacientes privado e tinha muitos pacientes que eram da América Latina. Aí eu falei para ele, eu sou da Argentina, do Brasil, eu falo espanhol, falo português e tal e tal e tal. Aí ele falou para mim, você não quer dar uma passada lá na minha clínica? Porque talvez você pode trabalhar para a gente, porque sempre a gente precisa de tradutor, de pessoas para você traduzir os sintomas, alguma coisa para as pessoas que não falam alemão. Aí eu falei, quero, né? Eu já dei a resposta, quero. E depois, acho que uns 2 ou 3 dias depois, eu fui para visitar a clínica e aí eu comecei a trabalhar nessa clínica com papéis. Ele fez os papéis para mim, para eu poder trabalhar aqui, né? Os papéis legais. Eu não ia ganhar muito dinheiro, tipo, era um mini job, eu ia receber 400 euros, 500 euros.
mas para quem estava limpando o restaurante por 30 euros por dia, por 3 vezes na semana, era muito, sabe? Era tipo, e eu sou muito grato a esse médico. Eu não tenho mais contato com ele, a gente perdeu o contato, porque isso faz quase 10 anos, mas eu trabalhei na clínica dele 1 ano e meio. E depois a clínica fechou, não existe mais essa clínica, mas eu sou muito, muito grato a esse médico, Dr. Wilfried Schultz, se chama, porque ele me ajudou muito. Ele me ajudou muito, muito, muito. Foi ele que conseguiu os primeiros papéis para mim aqui na Alemanha. E depois eu tinha que garantir que para ficar aqui na Alemanha eu tinha que garantir outras coisas. Aí eu já estava mais, como posso falar, familiarizado com a minha sexualidade. Eu já estava me aceitando. Não tinha falado abertamente ainda para meus pais, para o meu pai ou para meus irmãos que eu era homossexual, que eu era gay, mas eu já tinha conhecido pessoas aqui, até que eu conheci uma pessoa especial, me casei com essa pessoa, mas não durou muito tempo, tipo, durou uns meses e tipo, eu ganhei o visto para poder ficar aqui por Uhum. causa do casamento, mas depois me separei e hoje eu tenho outro companheiro, a gente já está junto já faz 6 anos, mas o casamento também me ajudou a me estabelecer aqui, a ficar aqui. Uau, que saga, hein? Saga incrível. E eu acho que o que vale frisar, assim, eu imagino, eu imagino. O que vale frisar e para mim o que é, assim, meio que um aprendizado baseado no que você está falando, é que se você olhar pelo histórico que você estava vendo, você estudou, você fez faculdade, você morou em outros países, você tinha uma formação muito qualificada, né. E aí você chegou num país novo e você teve que começar lá de baixo mesmo, né. E muitas vezes, ou muitas pessoas teriam optado por outra coisa, né, teriam falado: "Meu, isso aqui não é para mim, vou voltar, esquece, não estudei, não fui para faculdade para ficar limpando o chão de restaurante, né. Você não, você teve essa mentalidade de falar: "É passageiro, é momentâneo", e foi atrás e abriu porta, e hoje você está há 15 anos aí, né. Isso eu acho que é muito interessante e é onde tem bastante aprendizado para as pessoas que às vezes o presente pode ser muito difícil, né, mas se você continuar trabalhando ali, continuar com força, continuar abrindo porta, continuar fazendo, o que você de fato quer, uma hora chega, né. Eu acho que isso é importante ressaltar. Sim, é um aprendizado e não pode desistir, né? Às vezes as pessoas falam, eu tenho faculdade, eu tenho master e tenho uma vida cômoda, sabe? Você sair da sua zona de conforto é muito complicado. Se você está acostumado com a sua zona de conforto, então você tem problema agora com o corona, né? Com a pandemia. Mas para mim a pandemia me afeta, o coronavírus, né, é um pouco complicado, mas para quem já viveu o que eu vivi e sabe o que é uma vida difícil, eu acho que tipo sair da zona de conforto é complicado e mas é a melhor experiência que a pessoa pode levar para a vida dela, é ela tentar coisas novas, porque limpar chão de restaurante, limpar chão de banheiro. Eu falava já 4 idiomas, eu tinha a minha faculdade, poderia estar ganhando dinheiro no Brasil, mas não era isso que eu queria. Primeiro, porque eu já sabia que eu ia ter problemas com a minha sexualidade, com a minha família, e segundo, porque eu sempre quis buscar coisas novas. E eu queria vencer aqui também, eu queria vencer em outro Uhum, país. E uhum. aí, graças a Deus, deu tudo certo. Deu tudo certo. Um pouco de sorte, um pouco. Eu acho que as coisas sempre acontecem, sabe? Não tem como dar tudo errado. Quando tá dando tudo errado, as coisas mudam e dá alguma coisa certa. Porque não era para eu ter ficado na Itália, não era para eu ter ficado na França, era realmente para eu ter vindo para a Alemanha, para eu ter conversado com esse senhor na migração, para eu ter limpado o chão de restaurante, para eu poder conhecer esse médico. E assim eu acho que as coisas, eu acredito mais ou menos assim, que as coisas quando está dando tudo errado, uma hora vai dar certo, quando está dando tudo certo, também vai dar errado. Então a gente tem que se preparar para essas situações. Totalmente de acordo com a sua mentalidade e penso exatamente da mesma forma. Continua que uma hora dá certo, né, não tem como. Aproveitando o gancho, você falou bastante sobre agora a sua vida chegando na Alemanha. Fala pra gente quais, assim,
são as principais diferenças em relação à homossexualidade no Brasil e na Alemanha? Como as pessoas enxergam, como as pessoas são tratadas, como é a cultura, quais foram as suas experiências nesse sentido? O que faz da Alemanha ser um país, assim, talvez mais aberto, ou o que te interessou mais na Alemanha nesse sentido? Eu não vou falar que aqui na Alemanha não tem preconceito. E também não vou falar que aqui é um paraíso para gays. Mas é muito diferente do Brasil. Muito, muito, muito diferente. Não tem nem como comparar. Porque, primeiro, existem leis. E as leis, elas são válidas. E segundo, que as pessoas elas têm uma mente um pouco mais, um pouco não, muito mais aberta do que no Brasil. Tipo, principalmente os alemães que são nascidos aqui na Alemanha, que são da Alemanha. Se a gente for comparar com outras pessoas que vieram da Uhum, Rússia, ou que vieram da, não sei, do leste europeu, ou da África, aí é outra coisa. Né? Nós estamos falando de alemães, nós estamos falando de integração, de pessoas que vieram de outros países. E cada um traz uma coisa do seu país. Claro, pessoas que são da Alemanha, que nasceram aqui na Alemanha, mas têm uma família do Irã, do Paquistão, eles vão pensar completamente diferente. Mas os alemães, eles não têm tanto preconceito, não têm quase preconceito. Então as leis elas são válidas e aqui na Alemanha uma coisa bastante válida, eu aprendi a me aceitar, sabe? No Brasil eu não tinha coragem de falar que eu era gay. Aqui na Alemanha eu não tenho uhum, problema. Até no meu trabalho, quando eu fiz a entrevista de trabalho para poder entrar no colégio público, no colégio do governo na Alemanha, eles perguntaram para mim sobre a minha família. Eu falei, não, a minha família está no Brasil, na Argentina, e aqui na Alemanha eu estou sozinho. Ah, você mora sozinho? Não está casado? Eu falei, não, eu tenho um companheiro, sim, mas não falei diretamente, eu sou gay, mas eu falei, eu tenho um companheiro de vida. Então eles entenderam, eles não são, né, eles não são idiotas. E não tem nenhum problema. E até no colégio, se uma criança da quinta série, sexta série me pergunta, você é casado? Você tem filho? Eu vou falar, não tenho filho, não sou casado. Eu tenho 3 gatos em casa e tenho meu companheiro em casa. E é uma coisa que as crianças aqui, elas não vão ver isso com olhos assim, oh meu Deus, né? Como se fosse uma coisa negativa. Alguns vão falar, meu tio também é gay, minha tia é lésbica, sempre tem essas coisas, é diferente, as coisas são bastante diferentes. Então é uma visão bem incrível. diferente. E era isso que eu queria. Eu gostaria de morar num lugar onde eu não precisasse pedir autorização, não precisasse pedir permissão para ser quem eu sou. Eu gostaria de ser quem eu sou da maneira que eu nasci, sabe? Eu não precisasse de uma autorização para dizer quem eu sou e eu não tivesse sempre com esse sentimento que eu estou fazendo alguma coisa errada, porque eu não estou fazendo nada errado. Eu pago meus impostos, eu faço tudo e eu acho que não, eu esqueço às vezes as palavras em português, mas eu acho que não interessa a ninguém com quem eu durmo, com quem eu acordo. É uma coisa, né? É a norma, né, como deveria ser, né, como todo lugar no mundo deveria ser. E assim, emendando, acho primeiramente incrível tudo que você falou, concordo 300% e acho que eu gostaria que todo mundo pudesse ouvir esse tipo de conversa para as pessoas que não têm a cabeça aberta entenderem, né. E, assim, eu acho que é um ponto extremamente válido, né, como eu falei, é a norma que eu acredito que o mundo inteiro deveria no mundo inteiro deveria ser. Emendando nesse assunto, você falou bastante dos alemães, né, dos alemães enquanto pessoas, enquanto cultura. Tem esse lance de quem é de fora, quem nunca foi para a Alemanha, ou quem visitou rapidinho, que os alemães são frios, que a Alemanha é dura, que é difícil de viver na Alemanha. Como que você enxerga? Estando aí faz 15 anos, obviamente que nos últimos 15 anos a Alemanha mudou muito, né? Teve muitas mudanças políticas, sociais e boas, ruins, sei lá, dependendo do ponto de vista. Na sua opinião, como são realmente os alemães? Ah, no começo eu também tinha essa mentalidade. Primeiro que a gente tem tipo estereótipos, né? Você vai chegar na Alemanha, você pensa na Alemanha no Brasil, você pensa que na Alemanha só tem loirinho de olho azul e todo mundo é loiro, todo mundo né? E aí você chega aqui na Alemanha, você vê africano falando alemão e chinês, ou, né? Você vê uma misturada danada
isso já quebra completamente o estereótipo que a gente tem no Brasil. Claro, tem muito mais loiro do que no Brasil, Uhum. mas não são todos que são loiros aqui. E segundo, eu acho que quando a pessoa não sabe o idioma, não entende o idioma alemão, é um pouco complicado, porque quando a gente fala, dá a impressão que a gente está brigando, que a gente está, né, numa discussão. Tipo, é, às vezes quando eu estou com algum amigo que não fala alemão, que só fala inglês, e eu estou conversando com o meu companheiro, com o Kevin, nós falamos em alemão, eles ficam olhando e perguntando se está tudo bem. Eu falo, não, é assim mesmo, né? É normal. Mas eu acho que essa impressão as pessoas têm quando as pessoas não entendem o idioma, porque o idioma ele é mais ríspido, é mais duro do que Uhum. o nosso idioma, que é um pouco mais cantado, um pouco mais melódico, italiano, espanhol, português. Apesar que brasileiro fala gritando, isso é óbvio, mas é um outro tipo de gritar. Né? O alemão é mais áspero. Mas, Sei. agora, tirando a parte do idioma e olhando as pessoas pela personalidade, pelo caráter, a família, por exemplo, a família do Kevin, do meu companheiro, eles me aceitaram desde a primeira vez que me viram, sabe? A primeira vez, eu lembro quando ele me apresentou para a família dele, foi Osterfeier, foi eles fazem aqui uma festa de Páscoa que junta a família e faz uma fogueira e tudo isso. E Uhum. lá estava a tia dele, as primas, os primos, e tio, e o pai dele, a madrasta dele. A mãe eu já tinha conhecido, mas os pais dele são separados. Aí eu fui lá para conhecer, nessa festa, e fui para conhecer todo mundo. De repente veio o pai dele e me abraçou, que nunca tinha me visto na vida, e me abraçou e falou: "Ah, eu já escutei muito sobre você, estou bastante feliz que você faz meu filho feliz, isso e aquilo". Isso para mim, tipo, é muito forte, é bastante significativo, porque você ouvir isso de uma pessoa, de uma família que você não conhece, e você ter medo de você falar com a sua própria família sobre quem você é e saber que a sua família vai te julgar, vai te apedrejar, vai te apontar o dedo na cara, vai te bater, vai te esculachar, ou não sei. Uhum. E para mim foi muito importante. E hoje, tipo, 6 anos que eu tô com o Kevin e 6 anos que a família dele nunca me desapontou em nada, sabe? É como se fosse a minha família. Eu sempre falo, quando a gente vai visitar os pais dele que moram perto de Berlim, eu sempre falo, hoje eu vou visitar minha família. Quando alguém pergunta, o que você vai fazer em Berlim? Eu falo, vou visitar minha família, porque para mim é a minha família. E, além disso, eu não tenho essa visão dos alemães. É uma coisa que se quebrou para mim completamente desde o tempo que eu estou aqui. Desde o primeiro ano foi se dissolvendo aos poucos, sabe? Essa imagem dura deles. E hoje é uma coisa assim, não Uhum. tenho mais essa imagem. Eu sei que eles são mais duros emocionalmente, porque a gente, assim, o brasileiro, latino em geral, é muito noveleiro, sabe? São esses dramalhão de novela mexicana, de Big Brother, isso e aquilo, e a gente se apega nisso, a gente fica um sentimento danado. E alemão, ele é muito prático, sabe? Alemão, assim, por que você está chorando? Ah, porque eu me machuquei. Ok, amanhã você não precisa mais chorar. Ah, passa, a dor passa. Alemão é prático. E eu aprendi isso, né? Às vezes eu estou falando com a minha família no Brasil e na Argentina, e eles falam, aconteceu isso, isso, isso. Aí eu falo, e daí? Não, tá bom. E não tem que se preocupar, vai passar. Porque não precisa fazer um drama todo por uma coisa que é passageira. E eu acho que esse é o problema, porque a gente, no Brasil, as pessoas são muito tipo novela da Globo e novela mexicana, e é isso. Essa é a nossa cultura, e não que seja errado, porque é uma coisa que pertence a mim também. Eu também sou um pouco dramático e sentimental e tudo isso, mas é diferente, porque você aprende como que é a cultura de outras pessoas, você aprende a ver como são outras pessoas. Irado, é interessante ver essa quebra de paradigma, né, e exatamente por isso que eu queria conversar com você para entender esse ponto de vista, acho isso muito bacana. E você acha que, assim, também o fato de você ter aprendido alemão, né, porque se você olhar para idiomas e obviamente você falando inglês, português, espanhol, alemão e francês, tô certo? São 5? Eu falo romeno também, eu falo 6 idiomas. Falando 6 idiomas, você entende muito bem que
que o idioma ele é meio que um portal para a cultura, né? A partir do momento que você consegue falar melhor ou que você consegue se comunicar melhor, você consegue meio que se servir da cultura, né? Como se você fosse pensar um buffet, assim, você vai ali e você se serve direto, né? Você não tem intermediário, ninguém está trazendo na sua mesa. Você vai ali, descobre, você vai ali e se serve diretamente da cultura. Eu acho que isso acaba meio que abrindo um outro horizonte dentro da cultura em si, faz com que você aprenda muito sobre isso, né? Outro estereótipo que tem também, e aí você obviamente sabe melhor que muita gente, que o estereótipo é que o alemão é uma língua muito difícil, né? O alemão é difícil, não dá para aprender, o alemão é difícil, o alemão é difícil, o alemão é difícil. A pergunta é, o alemão é difícil? É uma pergunta complicada, porque eu vou falar da minha experiência. Hoje, se eu for falar, é, hoje eu acho que eu falo alemão. Sim, hoje eu acho que alemão é mais fácil para mim, para eu falar alemão do que inglês, por exemplo. Inglês é uma língua que todo mundo sabe. Mas isso é porque eu trabalho aqui, eu moro aqui, eu falo alemão todo dia. Mas eu demorei quase 2 anos para poder abrir a boca e falar em alemão, porque eu tinha medo de falar alguma coisa errada. E esse negócio de você ter medo de falar é a pior coisa. Não foi fácil, como espanhol eu Uhum, já descarto, porque espanhol e português é muito parecido e eu já tenho esse lance da família. Então foi uma coisa que eu escutava todo o tempo. Então para mim eu não tenho nem como falar como você aprendeu espanhol. Eu já quase que nasci falando, porque eu escutava minha mãe falando com a minha tia no telefone, escutava meu pai falando em português, então, né? E você escuta as duas coisas. E tipo só uma coisa de vocabulário. Aí inglês a gente aprende na escola, aí quando você quer fazer um curso melhor, a gente tem música, tem um monte de coisa que você pode colocar como base para você melhorar o seu inglês. E isso você não tem em outros idiomas. Aí o francês, quando eu aprendi o francês, eu tinha essa relação uhum, de vocabulário com o espanhol e com o português, porque mesmo que as palavras são ou tem outra pronúncia, quando você escreve, você vê uma semelhança muito grande. De repente, quando eu cheguei aqui na Alemanha, eu vi um idioma que você não vê semelhança com o nosso idioma e é bem complicado. Aí eu tenho que memorizar um pouco com o inglês. Aí eu notei, toda vez que eu estava melhorando o meu alemão, eu estava perdendo o meu inglês. E isso era um problema, porque eu queria trabalhar como professor uhum, de inglês, porque esse é o meu diploma. Então eu ficava tipo, o que que eu faço agora, né? Eu aprendo melhor alemão, aprendo, continuo melhorando o meu inglês, mas é uma coisa que depois com o tempo também a sua cabeça coloca, eu acho que coloca em gavetas, né? Você coloca uma gaveta lá dentro, aqui tá português, aí tem espanhol, francês, inglês, alemão, romeno, aí você tira da gaveta e faz isso. Mas claro, tem umas que você faz melhor, tem outras que você sabe um pouco menos, ou que você tipo se defende bem. Português, por exemplo, quando eu não falo português por muito tempo, eu converso com meu primo, que mora na Irlanda, que você entrevistou, mas com a minha família, quando eu falo com a minha mãe, eu falo em espanhol, quando eu falo com as pessoas, na maioria das vezes eu escrevo, mas eu não falo. Então, isso, às vezes, você nota, eu tropeço um pouco porque eu esqueço o vocabulário. E alemão, como eu falo todo dia, então é mais fácil. O problema uhum, do alemão é a gramática. Eu acho que eu falo muito melhor do que eu escrevo, né? Porque, tipo, inglês é muito fácil de você escrever, alemão é muito difícil de você escrever corretamente. Porque tem muitos casos, acusativo, dativo, nominativo, genitivo, e tem muita coisa gramática que é bastante chata. Então, eu aconselho a pessoa que quer aprender alemão se dedicar somente, eu ia falar espanhol, solamente, para dedicar somente ao alemão, esquecer um pouco uhum. o inglês, os Abriu a outros gaveta. idiomas. Sim, e depois, quando já tiver com noção do alemão, aí volta para os outros idiomas, tira a poeira um pouco e depois as coisas se normalizam. Vou dizer assim. Yeah. Uhum. Yeah. É, As gavetas, às vezes você abre elas e elas se misturam um pouquinho, né? sim, é, quando você dorme bem, eu acho que é mais fácil, mas quando você tem um dia muito estressado, sabe? Aí que você não consegue dormir direito, isso e aquilo, no outro dia é tipo, é bem complicado. Principalmente para quem fala mais idiomas, é bastante complicado.
Verdade. Tem uma. Eu moro na Alemanha também, né? E tem uma coisa que no Onde você começo, pra mora? mim, foi meio que uma descoberta. Eu moro no sul da Alemanha, moro na Bavária, no Ah, ok. Texas da Outro Alemanha. acento, já é outro acento. Outro sotaque. É que eu aprendi o alemão aqui em Hamburgo, eu sou É Moin outro, Moin, né? Nord, e aí é completamente outro. Mas, sim, é outro mundo, totalmente. sim. Então, o que eu achei interessante, assim, me ajudou muito, né? Então, talvez você até como professor possa confirmar ou possa falar que tem alguma relação ou não. Para mim, eu vi, assim, foi uma descoberta que eu falei, nossa, mudou a minha forma de ver o alemão, né? É, eu vejo o alemão meio que como se fosse Lego, né? Você tem aquelas pecinhas do Lego ali que você meio que pode encaixar, que é muito difícil você achar idiomas assim. Então, por exemplo, se você quer falar doente, né? Você fala kranken. Hum, Aí você quer falar, por exemplo, casa, você fala house. Aí você fala casa de doente, aí fica Krankenhaus. Aí vira o hospital. hospital. Aí você quer falar É. carro, você fala Wagen. Aí você quer falar ambulância, né? Como se fosse um carro de doente, vira Krankenwagen. E eu acho incrível isso, que tem 1 milhão de formas que você pode meio que combinar palavras juntos e criar uma palavra nova. E a partir do momento que eu descobri isso, para mim, eu olhava para cada palavra, aquelas palavras gigantes em alemão, olhava para cada uma delas e começava meio que riscar, assim, cortar ela, fazer uma cirurgia e O falar: que é? eu conheço Sim. essa, eu conheço aquela, eu conheço aquela. Essas coisas junto devem significar isso. É, quanto tempo você está aqui na Alemanha? Faz quanto tempo que você mora na Alemanha? Indas e vindas, já viajei muito, já morei em outros lugares também, mas em total em 6 anos, mais ou menos. 6 anos. É, eu te dou uma dica quando você não souber o nome de alguma coisa. Quando aparecer alguma coisa que você não souber o nome, aí você Uhum, pode usar a palavra Zeug. Se você, eu não sei se você já conhece esse, essa dica. Zeug, né? Z-E-U-G em português. Tipo, Spielzeug. Das vezes, um brinquedo. uhum, Mas quando você não sabe o nome de alguma coisa, tipo, seria pra gente uma coisa, né? Uma coisinha. Aí você fala assim, ah, das Zeug da, esse Zeug, né? Yeah. Ou aqui em Hamburgo, tipo, ao, aqui em Hamburgo também eles falam bastante Bumstings. Então, não sei se você conhece. É uma expressão típica daqui. Quando não. você não sabe, você fala assim, ah, diese Bumstings da. Bumstings. Bumstings. É uma coisa assim, geralmente as crianças na escola falam, ou os adolescentes falam, so Bumstings, assim, tipo, e tem uma coisa na sua mão, você não sabe como é que fala, diz Bumstings da. Ah, isso daí, isso daí. Então, é, isso é bastante legal também. Sensacional. É o treco brasileiro, né? A coisa, Sim, é o esse treco. negócio Sim, aí, né? Bumstings. Sensacional. Falando um pouco mais do lance da escola, né? Você falou bastante do trabalho, da escola e tal, e ser funcionário público. Como que é ser funcionário público na Alemanha? E assim, a galera obviamente tá vendo aí no vídeo que você tá cheio de tatuagem, né? Você é cheio de tatuagem. No Brasil, funcionário público com tatuagem, não sei se eu já vi ou se tem esconde, né? Tem aquele lance do preconceito. E na Alemanha, como que é? Sem problema nenhum. Eu vou dizer sem problema nenhum. Ah, foi assim, quando eu comecei a fazer, eu fiz muito, eu trabalhei em restaurante, trabalhei nessa clínica médica, mas você trabalha com papéis, mas você quer sempre uma coisa melhor para você. Aí eu comecei a mandar currículo para fazer encenação, figurante, figurante, né? Fala em português. Uhum. Para você Sim. ser Komparse em alemão, Figuração. Komparse, Darsteller. Que não, você fazer figuração não, aqui não tem telenovela, mas tem programa de televisão, isso aquilo, onde você tem um apresentador e tem uma pessoa lá sentada lá atrás, que você só vê Uhum. a cabecinha dela, né? Mas era eu lá. Eu comecei a fazer esse tipo de serviço porque eles pagam 100 euros por dia, 150 euros por dia. Então eu fazia isso direto, Oh, né? uau. Aí eu começava, às vezes eu tinha reserva 3, 4 vezes por semana, e era um dinheiro que eu precisava e me garantia aqui, porque aqui as coisas são caras. Eu comecei a fazer trabalho de figurante na televisão,
e comecei a fazer foto para modelo, modelar, isso e aquilo. Eu comecei a melhorar mais o meu corpo, porque eu comia só porcaria. Eu ia no mercado, eu só comia porcaria, porque quando você não tem dinheiro, você só come o mais barato. Hum. Aí até o meu primo, que é lutador profissional, ele ficou aqui na Alemanha 6 meses. Ele falou: Meu, você tem que fazer alguma coisa, porque você está ficando mais velho, você está ficando barrigudinho já. Vamos melhorar aí essa forma. E eu nem ligava. Né? Se eu tivesse começado com esporte antes, eu já estava, né, melhor. Porque eu achava que era uma coisa chata, era uma coisa que levava muito tempo, isso e aquilo. Mas não é. É uma coisa que você pode fazer todo dia. Você pode fazer em casa. Com corona aqui, pandemia, eu faço esporte todo dia em casa e não tem problema. E consigo manter a forma. É tipo um estilo de vida, só um estilo de vida. Aí eu comecei a fazer fotos como Uhum. modelo. Aí começou, né? Você faz uma tatuagem, aí depois você quer fazer outra, aí você faz outra, você faz outra, e de repente eu tenho o corpo inteiro, não inteiro, mas tipo, peito, barriga, costela, ombro, braço, tenho costas, tenho tatuado, tudo tatuado. E quando eu fui fazer entrevista para trabalhar no colégio público, eu trabalhava no colégio privado, mas você não é funcionário do governo. Então não tem problema. Aí eu fui fazer a entrevista para trabalhar no Uhum. colégio privado, quando eles privado não, no público do governo, quando eles reconheceram completamente meus estudos da Uhum. Argentina, aí eu poderia trabalhar como funcionário público. Só que eu também tinha um pouco de medo por causa da minha imagem. Quando eu fui fazer essa entrevista, o diretor da escola falou para mim: não tem nenhum problema. Desde que você não tenha tatuagem na sua cara e não tenha Uau. tatuagem nas suas mãos, não tem nenhum problema. E eu trabalho com camiseta. E os alunos me veem com tatuagem. Tem outros professores também que têm Uhum. tatuagem, não tem problema nenhum. Isso, e foi para mim como se eu tivesse ganhado na loteria, de verdade, o dia que eu assinei esse, não é um contrato, mas que você recebe como, é diferente do Brasil. No Brasil, acho que você faz um exame para você ser funcionário público. Aqui não tem exame. Aqui eles analisam o seu currículo, analisa a sua faculdade, tudo isso, Uhum. e depois você tem uma entrevista, e depois dessa entrevista eles te mandam ao médico para ver se está tudo bem, se você não tem problema no seu joelho, não tem problema de coluna ou isso aquilo, porque depois você não vai receber mais aposentadoria, você não paga aposentadoria, você recebe pensão. É diferente do Brasil. Aí quando eu recebi o ok mesmo, Uhum. que eles falaram para você, para mim, né, que eu tinha recebido o ok para ser funcionário público, eu não acreditei. Para mim, tipo, eu saí de uma cidade do interior, pequena, né, uma cidade pequena, com medo, né, da minha família, e depois fui trabalhar na Argentina, vim para cá limpando um restaurante, não falava alemão, e depois de tanto tempo, 12, 13 anos aqui, aí veio, que isso foi há 3 anos, 2 anos atrás, esse, para mim, a melhor coisa que aconteceu, como se fosse um troféu, né? Você é funcionário público. Então, Era exatamente o que eu ia falar, né, assim, o troféu ainda veio com bônus, né, te aceitaram da forma que você é, o que, como você disse que em outros países não é o mesmo caso, né, então incrível e fico muito feliz por você, pela batalha, pela luta e pelas conquistas. Falando um pouco mais de viagem agora, né, eu sei que você já foi para lugar pra caramba, a gente falou, né, mais de 50 países na introdução. Essa aqui é a pergunta de prova, eu acho, hein. Se tivesse 3 lugares, desses lugares que você já visitou, de todos eles, já visitou, já morou, o que for que seja, 3 lugares, tem que escolher 3, top 3. Quais são eles e por quê? essa eu acho que é a pergunta mais complicada que você fez. A pergunta mais difícil. Porque tem tanto lugar tem lugar que você viaja e você fala, eu não volto aqui nunca mais. Tem. Mas tem lugar que você viaja e você quer voltar de qualquer jeito. E o problema é que se você fica mais de uma semana, e eu sou o tipo de pessoa que quando eu viajo, eu não gosto de ficar em hotel. Tipo, eu não fico. Para mim, eu prefiro dormir Uhum. numa barraca do que dormir num hotel 5 estrelas. Porque isso para mim não é vida. Sabe, hotel 5 estrelas eu posso ficar aqui na Alemanha também. Eu posso ficar aqui em Hamburgo num hotel 5 estrelas, então eu vou ver como é que é um hotel. Eu quero saber como é que as pessoas vivem. Eu quero saber como é que é o dia a dia das pessoas.
Agora, quando eu viajo, tipo, eu alugo um Airbnb, um apartamento Airbnb, porque eu vejo como é que são os apartamentos, como é que são as casas e tudo. Mas quando eu comecei a viajar, não tinha isso, só tinha bed and breakfast, esses tipos de é, albergues, e era mochilão mesmo. Tipo, se eu for escolher 3 países que é muito difícil, eu escolheria a Romênia, porque eu fiquei lá quase 2 meses viajando, conheço muita gente lá, muitos amigos tenho lá, por isso que eu falo romeno. Aprendi também lá, porque foi assim que eu vi a semelhança. O que é o romeno? O romeno é uma mistura de italiano com francês, com catalão, com português e com espanhol. E faz um nó na sua cabeça e você vê as pessoas falando e você fala, eu entendi 2, 3 palavras. Depois você vê as pessoas falando, você entendia a frase inteira. Depois você não entendeu nada. Mas, tipo, é, é para mim, um dos lugares, dos melhores lugares, porque eu tenho muitos amigos lá. Pode colocar número um, 2 lugares, tipo Romênia e Bósnia. Eu também gosto da Bósnia e Herzegovina, porque eu tenho muitos amigos na Bósnia, na Croácia. Toda essa região aí é uma região maravilhosa. Tipo, eu gosto muito do leste europeu, mas essa parte, Uhum. Bósnia, Bulgária, Romênia, Croácia, esse seria para mim o número um. Mas é difícil escolher um só. Número dois, desde quando eu tô com o Kevin, a gente viaja muito para os Estados Unidos, porque ele é apaixonado pela cultura americana. Ele sempre Uhum. foi para Disney quando ele era pequeno, isso aqui. E uma dessas viagens, quando a gente foi para Califórnia pela primeira vez, nós conhecemos uma mulher, se chama Cindy. Ela acabou virando uma das nossas melhores amigas. Ela fala que ela é nossa irmã. E a Cindy, ela tem dinheiro. Pode falar palavrão? Ela tem dinheiro pra caralho, sabe? Ela tem muito, muito, muito dinheiro. Pode falar tudo. Ela tem dinheiro que é tipo a pessoa que tem dinheiro que ela tá, como falar? Ela se chateia com tanto dinheiro. Só que a gente não sabia disso. Quando nós encontramos assim com uma Uhum. roupa, uma camiseta furada, numa praia em Malibu, na Califórnia, e ela estava catando conchinhas. E a gente pensou que ela trabalhava lá como guia turístico ou uma coisa assim, porque ela fez um monte de perguntas pra gente. Trocamos o Facebook, começamos a falar com ela, até que um dia ela convidou a gente para visitá-la. A gente foi visitar. Quando a gente viu, ela morava numa vila onde mora, tipo, Drake, Justin Bieber e Britney Spears, e isso e aquilo. E o ex-marido da Cindy como fala? Ele é dono de uma cadeia de shopping center em Los Angeles, na Califórnia. E a Cindy, ela tem Uhum. uma casa no Uhum. Havaí. Todos os anos, ela vai a cada 2, 3 meses para o Havaí. E Kevin e eu sempre vamos em outubro para os Estados Unidos. E no outubro do ano passado a gente não foi por causa nesse outubro passado a gente não foi por causa do corona, mas a gente sempre visita a Cindy em outubro, porque a gente gosta de passar o Halloween nos Estados Unidos, e a Cindy nos leva para visitar a humilde casa dela que ela tem no Havaí. E esse é o lugar, para mim é um do top 3 que tipo, eu nunca achei na minha vida que eu fosse visitar o Havaí, que eu fosse surf, eu não sei, mas eu sei paddle, also sup, e eu ia aprender e ver tanta coisa bonita, nadar com golfinhos e ver vulcão, isso e aquilo. Para mim, esse é o top número 2, tipo, um dos tops. Uau. E Irado. difícil, número 3, tanto lugar, mas eu acho, não sei, China, talvez. China. Eu acho a China China. não porque é bom, mas porque é diferente, sabe? É tão diferente que se você for curioso, você quer ficar lá. Você vê tanta comida diferente, tanta coisa que as pessoas comem, tanto costume diferente. É um lugar que você tenta falar com as pessoas em inglês ou todos os outros idiomas que você aprendeu e você não tem comunicação nenhuma, as pessoas olham para o chão e não olham para você na sua cara. E eu fui para a China em 2011, uma única vez. Eu estive em Shanghai, estive em Hong Kong, mas foi uma experiência para mim única, porque andar no metrô
lotado, cheio de pessoas, né, chinesas que se parecem, que você sempre está pensando, esse aqui eu já vi lá, mas é sempre outra pessoa diferente, e que eles não te entendem, e você pede informação, e você tem que mostrar, tipo, um livro, mostrar a foto que você quer ir nesse lugar, e algumas pessoas te ignoram porque elas não estão te entendendo, outras pessoas tentam ser atenciosas, mas você não entende essa pessoa. China. Sou China, Havaí, sou Estados Unidos, mas em especial Havaí, e o leste europeu, e é difícil dizer qual lugar, mas eu diria a Romênia ou a Bósnia, Croácia, esses lugares. Esses, para mim, são os melhores lugares que eu já visitei, mas tem muito lugar bonito, muito, muito, muito lugar bonito. Muito. Total. Listão, listão. Excelente. Concordo muito. China, puta, concordo 100%. Você estava falando ali, eu estava batendo a cabeça, porque é um dos meus países favoritos também para ir, exatamente pelo que você falou. Se você é curioso, você quer ver coisa diferente, nunca fui para nenhum lugar no mundo que é tão diferente quanto a China. E de novo, né? Eu fui para os lugares, provavelmente que você foi também, Shanghai, Pequim e tal. Esse é o lado mais western, né, da China. Então imagina você começar a ir lá Da para o meio China. do deserto, ir lá para Sim. a área rural da China, né? Eu acho que tudo aquilo ali deve ser fantástico e incrível pela diferença também. Não, eu só ia falar que na China foi o primeiro lugar que eu vi que as pessoas arrotavam e peidavam na rua sem nenhum remorso, sem nenhum problema, sabe? Isso também foi bastante engraçado. Foi a primeira. No, foi um choque para mim, mas eu não sei se você viu, se você teve o prazer ou o desprazer de ver ou ouvir, mas foi o primeiro lugar que eu vi. Meu Deus, as pessoas aqui peidam e arrotam sem noção, né? Para eles é uma coisa normal, como você está piscando o seu olho, você também solta um pum ou arrota na rua, tudo bem, né? Sim, tive as mesmas experiências, exatamente as mesmas coisas. E de novo, né, é interessante. É aquele lance que você falou e você falou exatamente, tirou as palavras da minha boca. Não é um país que eu me interesso extremamente porque é bonito, porque tem muita coisa para ver e tal, é porque é interessante. Essa é a resposta. A China é interessante. E Sim. para quem é curioso, é um prato cheio. Agora, eu acho que a pergunta mais difícil já foi. Vamos ver se essa aqui fica um pouquinho mais fácil. Quais são os piores lugares? Lugares que você fala assim, meu, não volto, mas nem pagando. Se tiver só um, tá tudo bem. Escolhe um, talvez tenha o top ali. Os Fala piores pra gente. lugares. Uma das piores cidades que eu visitei, que eu achei que foi terrível, Manchester, na Inglaterra. Eu não sei se foi pela localização que eu Uhum, fiquei, mas eu não gostei, eu achei muito sujo. Eu uhum, já visitei a Rússia também, São Petersburgo. A cidade é muito bonita, muito linda. Tenho dois amigos lá que são guia turísticos, que são muito legais e eles me ajudaram também pra caramba, que eles me buscaram na estação rodoviária e tudo. Mas eu não gostei muito da Rússia por causa das pessoas. Eu acho as pessoas. Lá, a Rússia, eu acho que as pessoas são frias. Não os uhum, alemães. Eu acho que os russos são duros, são frios, são desatenciosos. É um lugar que eu não gostei. Eu acho que eu não voltaria. É um país imenso, um país bastante grande. É o maior país que nós temos no planeta, mas tem com certeza muita região, muita coisa para ver, mas eu acho que não me chama atenção, não me chama realmente atenção para voltar para visitar, só se realmente eu uhum. achar que preciso ir ou se aparecer alguma coisa que eu preciso ir para lá, mas é uma coisa que não me chama atenção. E em relação a esse lance da homossexualidade, teve algum lugar que você já foi que você se sentiu discriminado, ou que você sentiu tipo, puta, esse lugar não posso me sentir como eu sou, né? Não posso me sentir como eu sou, na realidade não. Não posso ser quem eu sou, né? Ou ser, tipo, você teve que meio que segurar um pouquinho a onda, ou meio que você sentiu, aqui não é tão legal. Teve algum lugar que você já viajou que foi assim? Eu não diretamente, eu não vou dizer diretamente, porque eu acho que isso vem tipo da maneira que eu fui criado. Como eu fui criado numa família bastante religiosa, eu me comporto desse jeito até hoje, porque é de mim mesmo.
sabe? Eu não consigo ser aberto. Eu não sou o típico gay que anda na rua e todo mundo fala, esse cara é gay, né? Só pelo jeito de falar, ou pelo jeito de andar, ou pelo jeito de se vestir. Não. Eu sou bastante discreto. Mas é, não vou dizer que é problemas, mas tipo países árabes, eu já Marrocos, Egito, Uhum, Turquia, não, tipo é legal, tem bastante coisa para ver também, mas eu como homossexual eu não me senti bem, sabe? É tipo uma cultura, já é uma cultura distante, é uma outra cultura que não tem nada a ver com a nossa cultura. E eles são muito mais machistas nesse sentido do que os latinos, muito, muito mais. E uhum. diretamente não, mas eu acho que com olhares, sabe? Ninguém nunca me falou nada, mas você conhece as pessoas às vezes pelos olhares. Eu acho que os olhares eles estavam muito ligados à minha pessoa, a maneira como eu me visto, ao meu cabelo, à minha tatuagem. E para eles isso era uma coisa muito fora do padrão, vou dizer assim. Agora, a última pergunta. Agora, botando a marcha final aí. Você já morou em lugares diferentes, viu culturas diferentes, fala um monte de idioma, visitou um mundo de países, tem muito mais países faltando com toda certeza na sua lista. Já fez muito, batalhou, conseguiu, e agora você falou, né, teve aquela meio que aquela premiação quando você conseguiu finalmente o trabalho que você estava em busca. Olhando para tudo isso, né, olhando pela vida de fato muito rica que você teve. Se você pudesse voltar no tempo e falar uma coisa, ou assim, né, dar um conselho para aquele Alex de 20 anos que estava lá morando ainda no interior, que não tinha saído do Brasil, que não tinha, como você disse, né, ter tido a coragem de fato ser quem você é. O que você falaria para ele? Se eu pudesse voltar no tempo, como na série do The Flash, e poder falar comigo mesmo, eu acho que eu falaria para eu ter mais coragem, para não desistir, que as coisas acontecem, as coisas vão Uhum, acontecer. Mas eu era muito cagão, sabe? Eu tinha muito medo, eu era muito cagão, era tipo filho de religioso, religioso que ia na igreja certinho, mas por dentro estava em chamas, estava, sabe? Estava queria explodir por dentro. Era tipo uma dupla personalidade, uma dupla. Não, como fala em português? uhum, Não dupla personalidade, uma dupla vida. Não sei. Eu queria ser eu mesmo, mas eu não tinha essa coragem. uhum, E eu acho uhum, que isso que me faltava. Se eu pudesse falar com o Alex de antes, o Alex de 20 anos, eu ia falar para ele: você está perdendo tempo na sua vida. Você está perdendo tempo em investir em quem você é, você está perdendo tempo em investir nas pessoas que vão valorizar quem você é e perdendo tempo com as pessoas que não autorizam quem você é quando você não precisa uma autorização. Eu acho que isso é uma coisa que eu falaria para mim e falaria para eu ter começado a viajar muito antes e falaria para eu ter feito isso muito antes. Eu acho que, sim, com certeza isso. Eu acho que eu perdi tempo. Eu saí da casa dos meus pais com 23 anos, 22, 23 anos. Se eu talvez teria mais dificuldade, sim, porque eu seria mais jovem se eu tivesse saído com 18, com 19 anos, mas eu acho que as coisas aconteceriam da mesma forma. Talvez seria um pouco mais dura porque eu seria mais, eu era mais inexperiente, mas as coisas aconteceriam sim da mesma maneira. Eu perdi alguns anos da minha vida numa vida dupla que hoje eu não valorizo, que hoje não me trouxe nenhum benefício, que eu só vi que eu só ganhei quando eu acreditei em mim mesmo. uhum. Incrível. Muito obrigado pelas palavras de inspiração aí. Eu acho que tem muita gente que está assistindo agora e que com certeza precisa escutar isso, ou pelo mesmo motivo que você teve, ou por motivos diferentes, né? Mas eu acho que é sempre muito importante olhar para o passado e ter gratidão, né, pelas coisas que aconteceram e olhar pelas coisas que você mudou e que fizeram, consequentemente, você estar onde você está hoje. Alex, muitíssimo obrigado. Para a galera que quer te achar, quer entrar em contato, eu vou colocar, obviamente, seu Instagram aí, eu vou linkar também aqui Sim. embaixo no vídeo. Mas é o Instagram o lugar certo? Você quer deixar algum recado final? Onde a galera te acha?
Sim, o pessoal que achou minha entrevista legal, que quer ver um pouco mais sobre os países onde eu viajei, tem uma porrada de fotos no Instagram, pode olhar as minhas fotos no Instagram, pode me escrever no Instagram, eu respondo. Meu Instagram, Frozen Stolichnaya, Frozen underline Stolichnaya, Stolichnaya é o nome dessa vodka. Isso eu não contei para você, vou contar rapidinho, porque eu sei que você já está no fim. Eu Vamos, tenho esse vambora. nome, esse link, porque tem uma vodka que se chama Stolichnaya. E uma vez eu fui fazer uma entrevista para trabalhar nesses cruzeiros marítimos. Ainda morava na Argentina antes de ter ido para Buenos Aires. Uhum. E eu fiquei muito frustrado, porque todo mundo que estava nessa excursão comigo, acho que nós éramos 7 ou 8 pessoas, todos que foram para fazer a entrevista, que era uma entrevista em Florianópolis, passaram na entrevista. E eu não passei na entrevista, eu fui a única pessoa que Uhum. estava nessa van, que voltava para a Argentina, que não passou na entrevista e que não ia embarcar nesse cruzeiro da MSC, não lembro mais, porque eu Uhum. esqueci o nome dessa vodka, Stolichnaya, porque eu fiz uma entrevista para ser bartender no navio. E quando o cara me perguntou o nome das vodkas e Uhum. eu esqueci o nome da vodka e depois ele perguntou uma outra coisa, eu comecei, já caguei tudo porque eu já fiquei nervoso, não consegui mais falar nada. E isso foi bastante triste para mim. Eu falei, eu vou guardar esse nome agora e esse nome sempre que eu lembrar desse nome, eu vou saber o porquê. E por isso que eu tenho esse nome no meu Instagram, mas esse nome é antigo. No Orkut eu já tinha, em 2003 eu já tinha esse nome, porque já faz tempo que eu queria sair do Brasil. Aí eu consegui sair para vir para cá para a Alemanha em 2006, foi 3 anos depois, mas não me arrependo. Talvez se eu tivesse ido trabalhar no Uhum. cruzeiro marítimo, eu não teria, hoje eu não seria quem eu sou. Acho que as coisas acontecem como tem que acontecer. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Alex, muito obrigado. Obrigado a você, cara. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.